Mesmo aqueles que não são fãs de história, são facilmente impressionados com a incrível história do município de Porciúncula, que geralmente é contada oralmente de uma geração para outra. A saga de José de Lanes Dantas Brandão, um homem corajoso que, fugindo das autoridades da capital, enfrentou a mata, os indígenas e até o Império Luso-Brasileiro para trazer progresso a uma terra totalmente desconhecida, de fato é cativante. No entanto, após mais de um século, contando sempre a mesma história e sempre da mesma forma, uma análise mais detalhada nos revela uma série de problemas. Um deles é que outros personagens históricos cruciais para o desenvolvimento da região foram esquecidos ou deixados de lado. Dentre eles, os negros. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Vamos explorar as lacunas e dar voz à verdadeira história da população negra em Porciúncula. A história da população negra em Porciúncula começa com os primeiros escravizados que teriam chegado à região, possivelmente graças a José de Lanes. Isso, é claro, de acordo com os relatos tradicionais. Porém, antes da exploração do trabalho negro nas primeiras fazendas que surgiram por aqui, foram os puris, indígenas que já habitavam essas terras bem antes do homem branco chegar, que tiveram a sua força de trabalho explorada. No entanto, devido à derrubada das florestas e à introdução do álcool, os primeiros habitantes da nossa região tiveram um destino trágico. Sendo assim, decidiu-se pela utilização da mão de obra escravizada, e os primeiros negros foram trazidos para a região. Os escravizados trabalhavam de diversas formas, fosse na plantação de mandioca, milho, arroz ou no café, que começava a se expandir pela região. Para entender melhor como era o dia a dia dos primeiros escravizados nas fazendas onde hoje se localiza o nosso município, nós vamos utilizar o livro Um Francês no Vale do Carangola. Esse livro contém uma série de cartas escritas por Alexandre Bretel, entre 1862 e 1901. Alexandre Bretel foi um imigrante francês que habitou nas terras onde hoje se localiza a nossa cidade. As cartas de Bretel são essenciais para estudar as condições de vida e a história dos negros nas terras de Porciúncula, pois contam com riquezas de detalhes como estes negros eram vistos e tratados. É assustador perceber, nas palavras de Bretel, a forma como os primeiros negros escravizados eram tratados nas fazendas por aqui. Em um dos documentos, datados de 1865, Bretel narra com riquezas de detalhes as formas como os castigos eram efetuados sobre eles. Numa bela noite, a brisa trazia nas asas o perfume das flores silvestres da Mata Virgem. Eu, como sempre, vagava pelo desconhecido na embriaguez do sono. De repente, gritos: "Alerta! Alerta!" Era um negro que quis matar o feitor. Este, por um milagre, não foi ferido, e o quase assassino desaparecera. O negro fugira para umas 50 léguas daqui, mas conseguiram prendê-lo. Esse negro, como castigo, recebeu chicotadas durante 15 dias. E o chicote brasileiro faz o sangue jorrar em cada batida. Não se bate senão no peito e nas costas. Diariamente, as feridas são limpas com uma faca e curadas com vinagre, aguardente, água e sal ou suco de limão. Deverá permanecer no tronco por 1 ano, e mais tarde, durante 4 anos ou por toda a vida, levará argolas de ferro de peso leve, mas que tirarão toda a possibilidade de fugir novamente. Apesar da gente já conhecer acerca da violência cruel contra os negros na história do Brasil, os relatos de Bretel dão ao povo porciunculense a oportunidade de se aproximar dessa história. Perceber que tudo isso aconteceu aqui, pertinho da gente, nos dá a oportunidade também de entender que a injustiça e a exploração do passado ainda influenciam a vida da população negra hoje. Em outro trecho de suas cartas, Bretel deixa ainda mais clara a visão depreciativa que se tinha do negro nessas terras.
Moramos num país difícil. Só se viaja com uma faca na cintura e uma espingarda no ombro. Tememos os animais selvagens, os ladrões e os escravos foragidos. Tememos também os nossos próprios escravos, pois de um momento para o outro podem se rebelar contra nós. Aguardamos sempre revoltas generalizadas. Houve nesses últimos anos cerca de 19 mortes de fazendeiros por seus escravos, ou de escravos por seus patrões em legítima defesa. Nesse trecho em especial, que trata acerca dos constantes atos de violência envolvendo os escravizados e seus donos, podemos perceber que Bretel dá aos negros o papel de vilão, conferindo a estes a alcunha de assassinos. Já as mortes dos escravizados causadas pelos próprios donos são justificadas pelo autor como sendo em legítima defesa. Você pode até achar que esse tipo de relato era comum para a época, mas nos assusta perceber que essa visão também aparece em relatos mais recentes. No ano 2000, por exemplo, a Secretaria Municipal de Cultura vai lançar o livro Subsídios para a História de Pociúncula, escrita pelo ex-prefeito e já falecido Dr. Edésio Barbosa. Esse livro provavelmente é a obra mais conhecida sobre a história da cidade. É interessante notar como o autor, que foi um importante político e fazendeiro da região, narra a história da morte do mítico José de Lanes Dantas Brandão. Veja. Trabalhavam os escravos em uma roçada sob a feitoria de Manuel José Ribeiro, na fazenda São José, quando o mataram e mandaram dizer a José de Lanes que uma cobra venenosa teria mordido o senhor moço. Ao chegar ao local, levando os medicamentos, e não vendo o genro, e como os escravos responderam de maneira ininteligível às suas perguntas, José de Lanes se exasperou e os tratou severamente. Era o que eles queriam. Não tinham coragem de matar friamente o amo que eles tanto queriam. Mas já agora, enfurecido pelas suas repreensões enérgicas, ditadas pela ansiedade de ver o genro, se arremeteram contra ele e o mataram. Embora a morte do fazendeiro tenha ocorrido de uma maneira trágica, perceba que o autor, ao contar a história, não leva em consideração o cenário de injustiça e exploração do qual os negros estavam inseridos. No trecho em questão, o fazendeiro acaba sendo transformado em algum tipo de herói, enquanto cria-se uma imagem negativa acerca dos escravizados, reduzindo-os unicamente ao ato do assassinato. É fundamental destacar que esta é uma importante obra sobre a história da cidade, mas que, como em tantas outras, também demonstra a invisibilidade imposta aos negros ao longo da história. Embora separados por cerca de 100 anos, os relatos de Bretel e Dr. Edésio Barbosa possuem muitas semelhanças. Isso nos mostra que quem detém o controle da escrita e narrativa histórica legitima o seu poder através dela. E essa ação ressoa por um longo período. Além dos relatos de Bretel e de outros escritores, a própria história de como Pociúncula foi construída também ajuda a perceber o processo de marginalidade imposto aos negros. Por exemplo, depois da abolição em 1888, a vida da população negra na região não melhorou muito. Em todo o Brasil, o governo da época não se preocupou nem um pouco em inserir os negros na sociedade após tanto tempo vivendo marginalizados. Assim que os escravizados foram libertos, o governo tratou de pôr em prática uma política discriminatória, encorajando a vinda de imigrantes para substituir a mão de obra negra e contribuir para aquilo que ficou conhecido como o embranquecimento da nação. Essa dura realidade também pode ser verificada na história do nosso município. Logo após a libertação, muitos negros aqui da nossa região também tiveram que lidar com o descaso e abandono. Muitos preferiram continuar na zona rural, trabalhando na condição de meeiros, onde deveriam entregar maior parte da sua produção para os donos das terras. Morando em lugares distantes, sem qualquer amparo social ou acesso à educação, essa população entra no século XX completamente desamparada. Logo após a queda da produção do café, muitos decidem mudar-se para as cidades à procura de emprego. O grande problema é que, ao chegar lá, as áreas urbanas já estavam praticamente todas ocupadas. O que restou então à população negra foi habitar áreas periféricas, vulneráveis a todo tipo de desastres ambientais. Com o tempo, o aumento da população levou o governo a construir moradias populares, formando os primeiros bairros majoritariamente habitados por negros. Entre 1955 e 1959, por exemplo, surgiram as primeiras casas do bairro Cristo Rei, conhecido na época como Morro da Caixa d'Água Nova.
Logo, o morro estava totalmente tomado pelas famílias mais carentes do município. É importante destacar que, inicialmente, o bairro não contava com serviços como água, luz, saneamento básico, coleta de lixo ou calçamento. Além desses, outros bairros, como o bairro Operário, Santo Antônio, dentre outros, demonstram a falta de serviços públicos e planejamento habitacional adequado a essa população ao longo da história da cidade. Como fruto de uma história de invisibilidade e descaso, a população negra atual ainda sofre os efeitos devastadores desse legado. Dados socioeconômicos atuais demonstram que a população negra constitui a maior parte das famílias de baixa renda e em situações de vulnerabilidade. Este processo de marginalização pode ser percebido em coisas simples, como o fato de as ruas e praças do município, em sua ampla maioria, se esquecerem dos nomes de grandes personagens negros da história do município. Mas também em fatos de grande relevância, como a representatividade política. Na atual legislatura, por exemplo, dos 9 vereadores que compõem a Câmara Municipal, apenas um é negro. Ainda assim, mesmo sufocados pela repressão e a marginalização da escrita histórica, o legado da população preta porciunculense resiste. Se a história insiste em lhes negar as placas que dão nome às ruas da cidade, os negros tomam à força o direito de trilhar os seus próprios caminhos. Este documentário, embora curto e simples, tem o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de valorizar e resgatar a história de grupos que foram marginalizados. Isso deve começar nas escolas, incluindo textos que mostrem a realidade dos negros na história do município. Isso dará à população negra a chance de se ver como parte importante da construção histórica do lugar em que vive. Ao entender a invisibilidade, a marginalização e a exploração enfrentada por seus antepassados, esses grupos podem se conscientizar e mobilizar-se por mudanças e conquistas de espaços que foram historicamente negados a eles. O legado da população negra porciunculense somos nós. O sangue e suor dos negros do passado moveram e ainda movem o desenvolvimento da nossa terra. Parafraseando o hino da nossa cidade, se o murmúrio do rio Carangola canta as glórias de Lannes o Audaz, o sangue que corre em nossas veias canta a história de luta e resistência do povo preto porciunculense.